E um salve para você que se liga aqui no canal do TF. Sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, o responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este aqui é o nosso segundo do dia, o almoço com o TF um pouco mais cedo, cara de sucrilhos com o TF, com muitas informações para vocês. Vocês gostam desse tipo de conteúdo, então eu tô um pouquinho mais cedo falando aqui a respeito de contratações, negociações. Se você não viu o nosso giro de notícias, veja o giro de notícias. Eu falei ali sobre a tentativa de torcedores do Vasco deles bloquearem o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, anularem aquele jogo, né, que aconteceu entre Vasco e Internacional. Isso pode causar uma bulha tremenda na competição nacional. Vamos aguardar para ver o que vai rolar, se ali eles vão ganhar na justiça, se não ganharem na justiça. Veja aí o nosso giro de notícias que eu expliquei muito bem. Quero falar com vocês a respeito das buscas do Botafogo no mercado da bola. O Alvinegro, além de Anselmo Ramon, está analisando nomes de jogadores veteranos. Isso mesmo, jogadores ali já mais rodados no mercado da bola. Nomes como Fernandão, Rafael Moura e Hernani Brocador estão à mesa do Botafogo ali para, de repente, aparecerem como uma possibilidade. O Botafogo analisa tudo, custo-benefício, gols nas últimas temporadas, se eles poderão ser úteis para o Glorioso. Tem toda uma análise sendo feita, eu vou falar sobre isso, mostrar os jogadores, mostrar os números dos jogadores, para vocês terem uma ideia. Outro que foi até analisado antes dele ir para o Vitória, o Botafogo chegou ali a pensar no nome dele, mas só que foi descartado pelo histórico recente, foi Walter, né? Aquele Walter, o Walter que tem problemas com peso, ele chegou a ser analisado, ele que recentemente rescindiu o contrato com um mês ali estando na equipe do Vitória da Bahia ano passado, passou pela equipe do Atlético Paranaense sem muito destaque, e o Botafogo chegou a cogitar esse jogador, mas ali só passou dessa cogitação, porém não andou nada, internamente foi cogitado, mas a negociação não chegou a ir para frente, não chegou a andar, por isso que eu nem coloco por hora, né? Tudo a gente fala por hora o nome do Walter aqui como um desses atletas que o Botafogo quer. Mas fortaleça com seu like, fortaleça com a sua inscrição. Esse canal aqui é feito para todo torcedor botafoguense. Hoje ainda volta aqui no canal, ou na parte da tarde, ou à noite, com mais um Noite Alvinegra, é o nosso último conteúdo de hoje. Então vamos falar um pouquinho sobre os jogadores que o Botafogo quer. Um dos nomes, esse não é a primeira vez que aparece com uma ligação com o Botafogo, é de Rafael Moura, centroavante de 37 anos. Ele fará agora 38 anos, isso mesmo, 38 anos, no dia 25 de maio. Ele é de 83 e é o veteraníssimo Rafael Moura, que na última temporada, em 41 jogos pelo Goiás, marcou 12 gols. Em 2019, ele marcou pelo Goiás também. Em 27 jogos marcou 12 gols e em 2018 pelo América Mineiro, em 40 jogos marcou 9 gols. O Botafogo analisa ali a situação do jogador, valores, se vale a pena arriscar no atleta que não atua desde o final do Campeonato Brasileiro, quando ele atuava pela equipe esmeraldina, ele não renovou o seu contrato. O seu nome aparece novamente com a possibilidade de voltar a atuar pelo próprio Goiás no Campeonato Nacional, e o Botafogo analisa a situação também de Rafael Moura. Além de He-Man, outro nome que fez a sua dupla de ataque até com um determinado sucesso, né, se é que a gente pode falar assim, na reta final do Campeonato Brasileiro, é o Fernandão. O Fernandão, aquele que atuou pelo Bahia, adorava fazer gols no Botafogo, né? O Fernandão, um centroavante bem firme. Fernandão, que também agora ele acabou de completar 34 anos, ele é do dia 27 de março de 1987, ele tem 34 anos, mas acontece o que com o Fernandão? Ele foi acusado de doping, e esse é o caso que atrapalha mais. Se ele não tivesse esse doping, certamente ele seria o favorito para assumir ali, para o Botafogo ir na possibilidade da contratação. Por ele ser mais efetivo, os números dele, eles serem bons, se a gente pegar ali, a exceção da temporada que ele teve ali pelo Bahia. O Bahia talvez tenha sido, no ano passado, um time que ele não rendeu muito. Em 15 jogos ele marcou apenas 3 gols. Porém, no Goiás, em 24 jogos, ele marcou 10 gols. Mas o departamento jurídico do Botafogo está ressabiado com essa possibilidade do doping, dele ser contratado e ser punido devido à substância que ele apareceu no exame antidoping quando ele atuava pela equipe esmeraldina, pela equipe do Goiás. Então, isso faz essa negociação depender do que vai acontecer quando ele for julgado pelo Supremo do STJD, né? Para saber se ele vai ter ou não condições.
Mas, na minha opinião, esse seria um bom nome que o Botafogo teria, apesar da idade, mas para uma Série B o Fernandão seria um excelente reforço para o Botafogo. Outro nome, esse é uma apuração aqui, é Hernani Brocador. O jogador, ele que está no Sport Recife, está afastado, não está treinando com os demais jogadores do grupo. O atleta que tem 35 anos, vai fazer agora, fez 35 anos, né, de 86, fez agora no dia 8 de abril, 35 anos. Ele que na última temporada não foi tão bem com a camisa do Sport, mas pelo contrário, em 2019, na Série B, detonou com a camisa rubro-negra. Em 45 jogos, na Série B de 2019, ele marcou 23 gols na temporada, né? Na temporada toda, total, ele marcou 23 gols em 45 jogos. Mas o Hernani Brocador tem aquela situação, por ele ter jogado pelo Flamengo, por ele ter sido um atleta que provocou o Botafogo em alguns momentos, o seu nome sempre gera uma restrição, sempre gera aquele ranço de alguns torcedores. E a última temporada dele não foi boa. Ele marcou em 38 jogos, 7 gols e foi afastado ali, não conseguiu render com a camisa da equipe rubro-negra lá de Pernambuco. Esses são alguns nomes, além de Anselmo Ramon, que tem a questão ali da multa rescisória, que tem que ser ajustada, tem que ter vários pontos ali sendo acertados para que alguns desses jogadores ou algum destes chegue no Botafogo. Esses são os nomes que estão ali à mesa. Eu garanto que algum desses vai chegar ao Botafogo? Não. De repente, pode aparecer uma outra opção no mercado, pode aparecer uma outra possibilidade. Mas esses 3 nomes, eu falo para vocês que estão sendo estudados pelo Botafogo, além de Anselmo Ramon. O Botafogo tem ali essas opções, tem alguns nomes que estão sendo oferecidos por empresários, aí o Botafogo analisa se vale a pena, se não vale a pena, se vai enquadrar no esquema de jogo do Chamusca, se vai enquadrar na parte financeira, para tentar aí sim fazer uma proposta. Mas tem que ter um centroavante, tem que ter mais um centroavante no elenco, mesmo que seja para dar um peso maior, dar uma rodagem maior para os meninos, tanto o jovem Matheus Nascimento, tanto também quanto o jovem Rafael Navarro. O Botafogo tem que ter opções. O time do Alvinegro é muito escasso em algumas peças. E estas, na minha humilde opinião, poderiam melhorar e qualificar o elenco para a temporada de 2021. Repito, é um elenco visando Série B. Para a Série A, eu acho que o único ali que me agradaria seria o Fernandão, porque ainda tem potencial para a Série A. Os outros 2 para a Série B poderiam funcionar muito bem, como acho que o Léo Gamalho poderia funcionar, o jogador que acertou com a equipe do Coritiba, como outros atletas. Mas assim, vamos esperar, vamos analisar, vamos ver qual vai ser o desenrolar dessas negociações, vamos esperar para ver se o Botafogo vai buscar alguns desses atletas e realmente vai fazer uma proposta concreta para tentar trazê-los. Desses 3, qual te agrada mais? Qual vocês gostariam de ver vestindo a camisa do Botafogo, colocando tudo em consideração? Hernani e He-Man são mais tranquilos devido a tudo que está acontecendo. O Fernandão tem a questão jurídica, que é mais complexa. Comentem aqui qual desses 3 que vocês gostariam que vestisse a camisa do Botafogo, ou se nenhum destes. Ou Anselmo Ramon seria a sua primeira opção. Comentem aqui. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Almoço com TF com cara de sucrilhos com TF. Um pouquinho mais cedo, bem mais cedo hoje do que o horário normal. Mandem esse vídeo aí nos seus grupos WhatsApp para dar uma moral para esse careca que eu vos falo. Um abraço, beijo, tchau, tchau e fui!